E aí, pessoal, tudo certo? Muito bom dia. Já estamos na quarta-feira, estou gravando esse vídeo para vocês, mas para falar da péssima noite que tivemos na terça-feira, que passou agora há pouco, no Gigante da Beira-Rio. Eu estive lá pela Rádio Estação Web, Flávio Neto na narração, eu nos comentários e na reportagem. Eu, em certo momento antes do jogo, falei o Inter ia vencer com uma facilidade, poderia se impor diante de um adversário no papel fraco, um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, pasmem, não foi isso que se viu. Não foi isso. Foi cena de terror na noite de terça-feira no Beira-Rio. Por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foram aproximadamente 74 cruzamentos para a área da equipe do Maracanã. O Inter passou a noite inteira chuveirando bola dentro da área do Maracanã. O Inter não conseguiu jogar. O Inter está muito previsível. O Inter não tem alternativas para jogar com times que vêm retrancado. Em determinado momento, mais ou menos ali por 15 minutos de jogo, eu já estava vendo o desenho tático da equipe cearense, que veio lá de Maracanaú, do Ceará, longe, lá na extrema ponta do nosso glorioso Brasil, né? Veio até aqui encarar o frio de Porto Alegre. Em determinado momento, eles jogaram 5-3-2. E depois, no primeiro tempo, 6-3-1. Olha, o técnico da equipe do Maracanã assistiu o tape do jogo entre Internacional e Nacional. Por que eu falei da questão previsível? É o que o time do Roger está se apresentando. Um time previsível. O Roger não encontra soluções de mão de obra para desvencilhar do caminhão que os times estão colocando no Beira-Rio. No meu comentário final na rádio, eu disse que o Inter abre um sinal de alerta, liga a luz amarela, o Inter precisa se reinventar, o Inter precisa pensar no que fazer, principalmente o Roger. O que o Roger pode tirar para enfrentar esses times que vêm ao Gigante da Beira-Rio, jogar desta forma, de forma defensiva e por uma bola? O que foi a equipe do Maracanã essa noite. Ao contrário da equipe do Juventude que enfrentou no último sábado, perdeu por 3-1. A equipe do treinador, o Fábio, que é um excepcional treinador, gosto muito, o Fábio Matias, eu gosto muito desse treinador que merece uma chance até no futuro, da dupla Grenal, no Grêmio, no Inter, né? A equipe não consegue jogar o suficiente para desvencilhar desse tipo de postura tática dos adversários. O Inter agora conseguiu ganhar de apenas 1-0 a equipe do Maracanã, levando a vantagem lá para o Ceará, que será no estádio Presidente Vargas. Todo mundo sabe que é um campo hostil demais, e lá os cearenses lotam os estádios, é sempre assim para jogar no Nordeste. O Inter colocou em perigo essa classificação. O Inter quer ganhar a Copa do Brasil, mas precisa saber de que forma lidar com essas adversidades, de que forma lidar com o esquema tático do adversário. Isso que o Roger não consegue fazer. Ontem não, segunda-feira no programa, no Pique da Bola, que nós estreamos, o Flávio Neto me fez a seguinte pergunta: e aí, Branco, está terminando o gás do Roger? Eu não respondi a pergunta para ele. Naquele momento eu não respondi. Eu deixei para o dia de hoje. E justamente nessa noite, na noite passada, o que se viu, o quê? A equipe do Roger perdendo o gás. O treinador do Inter perdendo o gás. Eu espero que isso seja um jogo fora da curva. Eu espero que seja um jogo que possa vir como um acidente de percurso, porque foi muito feio olhar o Internacional jogar da forma que jogou na noite passada. Patético, previsível, preguiçoso, horrível.
Dá para colocar todos esses adjetivos dentro do vestiário do Inter. Por que eu tô falando isso? Porque o Inter tem uma sequência horrível agora. O Inter vai jogar no final de semana agora, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, em São Paulo. Depois vai jogar contra o Atlético Nacional da Colômbia, lá em Medellín, no Atanásio Girardot, uma partida extremamente difícil, onde o Inter precisa confirmar uma vitória para garantir a classificação no primeiro lugar do grupo F da Libertadores da América desse ano. E depois, todo mundo sabe, o Inter vai jogar contra o Nacional no Uruguai. É outro jogo dificílimo, onde o Inter deixou o Nacional vivo na competição e dentro do seu grupo. E no último jogo, contra o Bahia. O Bahia que ganhou do Palmeiras. O Bahia que vem bem, do Rogério Ceni. Preocupa muito o Internacional. Preocupa e muito. Ener Valencia. Ener Valencia tá em decadência muito. É muito triste ver o Valencia jogar. Eu vi o Valencia hoje não. Durante o jogo contra o Maracanã. Eu não sei exatamente colocar a palavra, mas senti abatido. Eu não sei se ele está incomodado com as vaias, com a cobrança que está vindo, porque ele sabe o clube que ele está. Ele sabe que ele está num gigante aqui da América do Sul, que é o Inter. Ele sabe que o rival é o Grêmio, outro gigante da América do Sul, que divide a cidade. Ele sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Inter. Mas o problema é que o Valencia não consegue encontrar o seu futebol aqui no Inter. Eu acho que ele vai ter que respirar novos ares. E digo mais, o Inter precisa reforçar. O Inter precisa de centroavante. O Inter não tem centroavante. Nesse jogo, repito, foram 74 cruzamentos para a área. O Inter ficou a noite inteira colocando bola na área da equipe do Maracanã. E o Alan Patrick no banco. É a solução, Alan Patrick? Pode até ser a solução, mas não pode ter a dependência do Alan Patrick quando o jogo fica ruim, fica crespo, fica enroscado, fica difícil. Não pode. O Inter tem que encontrar alternativas. O Inter não tinha um drible. O Inter tem jogadores que têm vitória pessoal. Wesley, Vitinho, Gustavo Prado, o Gabriel Carvalho. O Inter tem essas alternativas. Tanto que quando o Alan Patrick, eu acho que o Alan Patrick até entrou tarde. O Roger deveria ter mexido no vestiário. O Inter voltou sem mudança para o segundo tempo. O Alan Patrick entrou no decorrer do segundo tempo. E no segundo toque na bola, fez um passe para o Wesley que sofreu o pênalti que o Alan Patrick bateu e perdeu o pênalti. Mas é do jogo perder o pênalti. É do jogo. Erra quem bate. Assim é o futebol. Bom, pessoal, o Inter preocupa. O Inter precisa encontrar alternativas se quiser chegar longe nessa competição, que o Inter precisa vencer, o Inter precisa dar a resposta ao seu torcedor. Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que se espera em São Paulo. A equipe do Roger precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor que saiu muito frustrado do Beira-Rio e com muitas vaias. Feito, pessoal? Um grande abraço!